que eu comecei a querer algo diferente na minha vida. Tinha uma farpa na minha cabeça que eu não estava satisfeito com o meu trabalho, eu não queria ser comum, meus pais não tinham grana, eu ia ser fudido, nunca tinha carro, não tive nada dessas porra, nada. Tinha uma vida bem comum, era vendedor de shopping, muita gente conhece minha história. E eu sabia que se eu não fizesse algo, eu ia morrer ali. Meus pais não têm a capacidade de me ajudar e tá tudo bem, eles fizeram o máximo na vida deles. E é isso, agora é comigo. E eu apliquei uma lei que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Todo medo que aparecia na minha vida, eu enfrentava na marra. Mas até coisa básica. Tipo, provavelmente qualquer pessoa que trabalha com isso vai falar: o medo de empreender, o medo de sair de casa, enfrente esse medo. Não. Cara, tudo bem. Óbvio que você tem que enfrentar o medo de sair de casa. Óbvio que você tem que enfrentar o medo de agir, de empreender, de fazer algo ousado. Mas eu comecei a fazer isso da forma mais banal possível. Por exemplo, eu tenho medo de altura. Eu tenho medo de pular de bungee jump. Eu tinha medo de acampar sozinho. Tá ligado? Você entende isso? Medos banais. Mesmo que ele seja muito banal, eu tinha alguns medos que eu listei num papel. Eu coloquei uma lista e eu comecei a enfrentar cada medo. Cada medo que aparecia na minha vida eu anotava e enfrentava. Pô, eu tenho medo de acampar sozinho. Olha esse medo aqui meio louco, né? Eu fui acampar sozinho. Eu tenho medo de pular de bungee jump. Eu vou pular de bungee jump. Eu tinha medo de altura. Eu fui pular de paraquedas. Eu tinha medo do mar. Sem nadar pra caralho. Eu amo o mar. Mas eu tinha um medo de mergulhar. Uma parada meio de, sabe, claustrofóbico. De ficar, sei lá, cara, no fundo do mar. Com aquela porra daquele equipamento. Peso te puxando pra baixo. Dá um pouco de medo, né, cara? Então eu vou enfrentar. Eu vou mergulhar. Fazer um mini curso, alguma coisa eu vou mergulhar. Tudo eu enfrentei. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. O último medo que eu enfrentei foi pular de paraquedas, né? Inclusive, quem me acompanha antes, eu gravei até uma série e tal. Foi da hora pra caralho. E eu juro por tudo, pessoal. Juro, até arrepio quando eu falo. Quando eu tava no ar, eu tava com um pouco de medo quando eu tava no avião. Mas quando eu pulei, o medo já passou. E quando eu tava no ar, eu falei: eu não tenho mais medo de nada. É oficial. Eu matei a minha lista no último medo que era de altura. E eu pulei de paraquedas. E eu percebi que o ato de enfrentar cada medo tava me transformando numa máquina, cara. O quinto princípio é viver como se fosse o último dia. Cara, isso pode parecer louco, tá? Mas esse princípio envolve a noção de viver com intensidade e propósito como se não houvesse amanhã. Não é sobre você usar muita droga, ir pra festa e fazer o que você quiser, o caralho que for, e tacar o foda-se pro futuro. Não. É você viver com intensidade e com propósito. O estoicismo vai totalmente contra os prazeres mundanos, tá? Luxúria, droga, totalmente contra. Porque um homem masculino é um homem que tem controle dos seus impulsos animalescos, certo? Então, droga, sexo, tudo isso a gente tem que ter controle, senão a gente se joga no mundão e foda-se, caga pra tudo, sucesso nesse mundo, qualquer coisa, né? A gente caga e vai viver o mundão. Não é sobre viver um mundão com intensidade, pra festa, como usar droga, como se não houvesse amanhã. Isso é coisa de menino idiota. Na minha opinião, tá? Então, um homem, pra mim, ele vive com intensidade pensando no propósito dele. Por exemplo, eu sei o que eu quero. Eu sei que eu quero um shape foda, eu sei que eu quero ganhar muito dinheiro na minha vida, eu sei que eu quero deixar o meu legado, deixar impacto nessa terra. Esse vídeo que eu gravo, cada vídeo que eu gravo, é um impacto que eu deixo no mundo, é a minha mensagem que eu deixo no mundo. Então, isso significa muito pra mim. Muito mesmo, cara. Muito mesmo, assim. É um bagulho muito importante. É um pilar importantíssimo na minha vida. Então eu vivo com intensidade. Isso aqui, cada gravação, cada projeto que eu faço, cada coisa, cada treino que eu faço, tudo isso eu vivo com intensidade, mas ao mesmo tempo com propósito. A intensidade tem a ver com o seu propósito. Você treinar com intensidade, você correr com intensidade, você fazer o que tem que fazer com intensidade, pensando no futuro, no que você quer a longo prazo. Não se jogar nos prazeres mundanos e esquecer da vida. Isso pra mim é paradoxo do viva como se não houvesse amanhã. Porque tem gente que aplica isso pra usar droga, pra ir pra festa, pra se tornar um eterno menino. E eu não acredito. Eu acredito que um homem ele tem que viver com intensidade, mas pensando no propósito dele. Não pensando de foda-se, vou fazer o que eu quero e amanhã eu resolvo. Isso é coisa de moleque que não quer lidar com as consequências do mundo e as consequências de dever de um homem. Certo? Então, essa é a minha opinião.